com as ideias que nós propomos e falamos com vocês. Então, estamos agora dando uma sequência interessante para os nossos próximos jogos, para março, já a Copa América. Como também foi divulgado a todos vocês, nós iremos jogar contra Camarões, horário de Londres às 19h30 e horário de Brasília 17h30. Também um adversário que entra dentro de uma característica que nós achamos interessante enfrentar, haja visto que nós não enfrentamos ainda nenhuma seleção africana. Então entramos num conceito interessante que nós tínhamos de um adversário com esse poderio também. Uma situação importante para vocês, nós fizemos e conversamos bastante quanto a convocações de atletas que poderiam estar envolvidos dentro da convocação perante o Campeonato Brasileiro. Foi decidido em conjunto não convocar nenhum atleta que estará disputando o Campeonato Brasileiro, porém, levando em consideração a singularidade de uma situação específica, de um atleta específico que o professor vai citar, e se vocês quiserem também aprofundar um pouco mais sobre a situação, foi construído em conjunto com o clube a situação de uma convocação específica. Então, professor, não, pode, o senhor cita. O Dedé é o único jogador brasileiro que estará convocado devido, como eu citei, à singularidade do atleta. Então, o chefe da delegação também, nós teremos nosso doutor Gustavo Oliveira Vieira, que também é o presidente da Federação do Espírito Santo, que vai estar à frente da nossa delegação. E com isso, passo a palavra ao Tite para que ele possa passar a lista para vocês. Bom dia. Alisson, Liverpool. Brazão, Cruzeiro. Ederson, City. Defensores, Danilo, City. Dedé, Cruzeiro. Fabinho, Liverpool. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Meio-campistas: Alain, Napoli. Arthur, Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Paulinho, Guangzhou. Felipe Coutinho, Barcelona. Wallace, Hannover. Atacantes: Douglas Costa, da Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar, PSG. Richarlison, Everton. William, Chelsea. Do Tite, já a gente retorna lá com o Ricardo lá e com o PVC. Vamos ouvir o Tite aí, ó. Na lista tá aqui, eu tô com problema de visão já, a idade ela tira um pouquinho. O Pablo tá pequenininho. Quem é que fez aqui o barato aqui? Não fui eu. Ah, não foi teu, eu lembro de o Pablo. Bordeaux. Do Bordeaux. Mas passou na TV? 23. Passou ali, passou. Não passou aqui. Eu convoquei o Pablo, professor. Passou. Pessoal, um tempo para vocês pegarem a lista com o Greg e com o Trípoli. Depois a gente começa a coletiva de imprensa. Por favor, identifiquem-se. Tempo programado para já vai começar a coletiva, é isso? Minutos, ok? Então vamos lá. Tem um tempinho, né, para o pessoal anotar ali a convocação, para começar de fato a entrevista coletiva. Mano, gostou? Enquanto o Tite não fala? Eu acho que o principal foi ele não ter convocado jogadores que podem estar numa fase crucial do Campeonato Brasileiro. Apesar de ele ter convocado o Dedé, eu acho que é uma situação ali que o Cruzeiro já não almeja mais nada dentro do campeonato, já conseguiu a sua vaga direta para a Libertadores através da conquista da Copa do Brasil. Eu acho que isso foi importante, principalmente pelo fato dele não mexer em jogadores ali como um Dudu, por exemplo, um Paquetá. Eu acho que nesse quesito aí o Tite mandou bem. O Cruzeiro tá cumprindo tabela no Campeonato Brasileiro, né? Praticamente sem risco aí de rebaixamento. Da outra vez eu e já com a vaga direta assegurada na Libertadores, houve um consenso da comissão técnica da seleção com a comissão técnica do Cruzeiro
Não dá. Sai ganhando a seleção, sai ganhando o jogador, principalmente, né? Quem não quer estar nesse momento aí na seleção brasileira e pro Dedé especialmente. Paulinho voltando, hein? Vai começar a entrevista Tite, coletiva, Silvinho, vamos acompanhar. Edu, eu de Júnior, Grupo Globo. Tite, na lista passada você não chamou os jogadores que estavam envolvidos na disputa das semifinais da Copa do Brasil, de Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E nessa lista agora, à exceção do Dedé, como já foi explicado, você não convoca os jogadores que estão na disputa do Campeonato Brasileiro, principalmente os postulantes ao título. De que maneira isso provocou um impacto nas observações e testes que você queria fazer, já pensando também na Copa América? Cria impacto, sim. Não são testes, são oportunidades, né? E que eu também deva ter, e a minha função e o meu cargo, ele exige isso, que eu tenha bom senso, que eu procure me projetar em relação àquilo que o campeonato é, aquilo que eu gostaria se fosse técnico de clube, mas que também o calendário, ele proporciona essa dificuldade que nós estamos tendo. Procurando ter o bom senso, agora de que há um prejuízo por vezes individual e de oportunidades para não ter um Paquetá, para não ter um jogador do Palmeiras, para não ter um jogador do Corinthians, para não ter... Sim, ele é inevitável, não adianta a gente ficar desdizendo em relação a isso. Tite, aqui à sua direita, Cícero Melo, da ESPN, tudo bem? Bom dia a todos. Ô Tite, eu queria que você falasse desse novo ciclo até agora. O que mais te chamou a atenção desse novo ciclo pós-Copa do Mundo, com vários jogadores que se revelaram, né? O Richarlison é o grande exemplo disso. Qual é o que está projetando aí para o próximo ano, nessa dimensão de que a toda hora vai aparecer no futebol brasileiro, tem esse detalhe, né? Essa característica de que a toda hora revela jogadores que ninguém quase conhece e aparece jogando, daqui a pouco está num time europeu e fica conhecido no mundo todo. E falasse também do Alan, né? Que é dessas novidades na seleção brasileira. O que te levou a convocar? Qual é a característica principal desse jogador? Tu usou o termo revelaram-se. O que eu procuro, o que é o desafio da nossa comissão técnica? Constantemente acompanhamento. Porque o constante acompanhamento, ele faz com que o atleta evolua, com que o atleta esteja num grande momento, que ele se mostre, que ele se afirme, que ele cresça. Né? Essa é a nossa função do acompanhamento. As funções que eles usam no clube. Vou te dar um exemplo. O Firmino foi utilizado na seleção brasileira como um meia de articulação em jogo importante da Copa. Vocês viram o Liverpool, ele começou a ser utilizado também como um meio-campista. Com o Sturridge como atacante, ele vindo mais de trás. Então esse acompanhamento, esse auxílio que os clubes dão à seleção, que a seleção pode proporcionar aos clubes, ele é fundamental. E esse acompanhamento, porque não há uma verdade definitiva. O que hoje o futebol é, amanhã ele não vai ser. Então essas afirmações, elas acabam acontecendo. É inevitável falar de Arthur e de Richarlison. O Abel bem que tinha me avisado, ele tinha falado assim, Tite, um abraço para o Abel, ele disse assim, Richarlison, ele usou, eu não me lembro o termo, assim, ele disse, tu vai preencher tudo que tu quer, ele vai te dar. Então, essa afirmação desses atletas, eles são importantes. E esse nosso acompanhamento, ele é fundamental. Né? Assim como alguns atletas que não estão por algum problema físico que aconteceram ou clínico que aconteceram. Alan, Silvinho pode falar aí bem, de uma forma bem consistente. Aliás, ele me pressionou pra caramba já ter convocado antes. Não vou confidenciar. Eu pego parte da primeira pergunta tua, corretíssimo, porque nós temos tantos atletas na Europa. De um momento, e cada mês e meio, as competições vão aumentando os seus níveis. Esse atleta